Olá, queridos alunos e alunas do 7º ano, sejam muito bem-vindos a mais esse momento de conhecimento lógico da melhor disciplina que existe, que é a disciplina de ciências. E hoje a nossa aula vai ser sobre a nossa casa, a minha casa, a sua casa, o nosso planeta Terra. E eu já trago para vocês aqui algumas informações. Nós vamos falar sobre a sua constituição, quais são as camadas da atmosfera e vamos aprender um pouco mais sobre os movimentos que a Terra comete, que a Terra realiza, que influenciam diretamente na nossa vida. E vamos começar então aqui, eu trago a primeira informação para vocês. Olha só, o nosso planeta Terra, lindo, maravilhoso aqui, que vocês estão vendo, é o terceiro planeta a partir do Sol. A outra informação, ainda com mais informações para vocês sobre a Terra, é predominantemente azul pela grande quantidade de água que possui. Outra informação, sua atmosfera é rica, prestem atenção, bastante atenção aqui, ó, rica em gás nitrogênio e gás oxigênio, com temperatura média aqui, ó, até de 15 graus Celsius. Essa temperatura aí nos ajuda e esses gases também são responsáveis pela manutenção da nossa vida na Terra, né? Favorecem a nossa vida aqui na Terra. Não esqueçam, ó, gás nitrogênio, gás oxigênio, não esqueçam, tem outros gases também que compõem a nossa atmosfera, mas uma grande maioria acha que tudo é oxigênio e não é, tá bom? Tem outros gases também na nossa atmosfera. E vamos para a nossa próxima informação. Olha só, também tem gás carbônico, sendo um dos responsáveis pelo efeito estufa. Com certeza vocês já ouviram falar do efeito estufa, mas antes que a gente demonstre para vocês o que é o efeito estufa, é bom vocês saberem que ele é um evento, ele é um processo natural e que ajuda, que favorece o crescimento das plantas, o nosso ar, a nossa respiração, favorece a vida na Terra. Contanto, a nossa poluição pode potencializar o calor que ele realiza na nossa atmosfera, né? No nosso planeta Terra. E vamos aí a informação, vamos à cartela com a imagem para eu explicar para vocês bem direitinho o que é o efeito estufa, como ele acontece. Reparem aí na imagem a importância dele para a manutenção da vida. Então eu vou mostrar para vocês rapidinho, me acompanhem aí na imagem. Tudo inicia com o Sol, você tem o Sol com os raios solares, olha só. Reparem aqui essa camada que a gente chama de efeito estufa, que são os gases que estão aí sobrepostos aí nessa camada. Então, alguns raios solares atravessam essas correntes de gases, né, as camadas atmosféricas. Esses raios solares, uns são absorvidos, outros são refletidos, tá? E saem do planeta, outros ficam na camada de gás e retornam para a Terra. Esse processo gera calor. Esse calor ocasionado num sistema equilibrado de gases favorece a vida na Terra. Então, esse calor aqui, essa pressão de ar aqui realizado por esses gases que a gente chama de efeito estufa, esse calor, esse raio solar que é refletido de volta para a Terra e gera calor. No entanto, a poluição aqui, a produção de partículas que são jogadas na atmosfera, queima de fábricas, produções de fábrica, queimadas de forma inconsciente, elas causam aí danos, fazendo com que esse calor que é produzido ele possa ser potencializado e aí você começa a fazer o que a gente chama de buraco na camada de ozônio, porque está aí um calor exagerado por conta da poluição. Então, o processo natural acaba sendo prejudicado por conta da poluição. E aí, esse calor acaba danificando a nossa atmosfera. E a gente sempre fala de atmosfera, do que tem aí no céu, né? Quantas vezes eu já fiz isso, com certeza vocês já fizeram isso, deitaram e olharam para o céu, viram ali as nuvens, né? Viram um avião passando e ficaram se questionando
o que é essa atmosfera, como será que é tudo só uma coisa, será que tem camadas, o que tem lá em cima? E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre isso. Eu trago para vocês aí informações sobre a nossa atmosfera. Leiam comigo na cartela. A atmosfera, região gasosa que envolve a Terra, é constituída por uma mistura de gases, vapor de água e partículas de suspensão. Então, não esqueçam que compõe aí a nossa atmosfera. Ela teria surgido através de gases liberados pelas erupções vulcânicas no planeta primitivo. Essa atmosfera, ela é dividida em camadas. E vamos falar um pouquinho sobre essas camadas da atmosfera. Então, os cientistas estudaram e tentaram classificar essas camadas, trazendo aí para o nosso conhecimento 5 camadas. E temos informações sobre elas. Então, compõem uma extensão de aproximadamente 1000 quilômetros, as camadas da atmosfera. Elas não se distribuem de forma igualitária, ou seja, elas não têm o mesmo tamanho, tá bom? A distância varia de acordo com a densidade dos elementos químicos que a compõem, porque cada camada tem uma composição química diferenciada e causam uma pressão de ar também diferenciada. À medida que se afastam da superfície da Terra, mais rarefeitas elas se tornam, então tem mais pressão, né? Um gás oxigênio aí mais disperso. E vamos ver aí, conhecer agora as camadas da atmosfera. Prestem atenção. Às vezes a gente já usou esse termo, né? Já falou, eu quero que, né? Isso está lá na estratosfera, está lá em cima. Então, olha só, tem camadas mais elevadas que essa e nós vamos conhecer agora. Vamos começar aqui pela troposfera, que é a camada onde a gente habita, né? Onde a gente vive, onde os seres humanos respiram normalmente, né? Acontecem fenômenos meteorológicos, raios, chuvas, né? Tem também circulações de aviões, né? De carga e de passageiros, de balões. Então, é nessa camada aqui que essas coisas acontecem. Acima dessa camada, nós temos a estratosfera. E observem aqui, olha, aqui entre a troposfera e a estratosfera, nós temos aí a camada de ozônio, tá? Essa camadinha aí desse gás ozônio, que aí sofre aí com a poluição, porque há um desgaste dessa camada, que é uma proteção aí para a nossa camada de sobrevivência aqui, que é a troposfera. Então, a estratosfera, circulam aviões a jato nesta camada. Então, o material que se usa para construir um avião é diferente do material que vai construir um avião a jato, porque é outra camada da atmosfera e tem outros elementos químicos, outras pressões de ar. A próxima camada é a mesosfera, onde acontecem raios cósmicos. O importante da mesosfera é que nessa mesosfera ocorre combustão e fragmentos de meteoritos, evitando que chegue à nossa superfície terrestre. Então, aqui os meteoritos são diminuídos, né? Eles podem vir em grande escala. Ao passar pela mesosfera, eles sofrem um processo aqui, para serem fragmentados. Então, é muito importante aí essa camada para a proteção aí da nossa superfície terrestre. A próxima camada é a termosfera. Importante dessa camada, que vocês podem encontrar aí no livro também, que ela recebe o nome de ionosfera. E por que, professora, que ela recebe esse nome de ionosfera? Nessa camada, a gente encontra uma grande quantidade de íons. E o que são íons, professora? O que é isso que tem aí nessa camada? Íons são partículas carregadas de eletricidade. Por conta disso, aí nessa camada nós vamos ter flexões de ondas de rádio, tá bom? Nessa camada também é onde você vai ter a órbita de ônibus espaciais, onde os ônibus espaciais aí ficam orbitando, aí circulando em torno da Terra. E também
Alguns satélites de empresa também são colocados aí nessa camada atmosférica. E também nessa camada acontece um efeito que vocês podem pesquisar depois para ver auroras boreais, tá? É um efeito onde você tem durante a noite cargas elétricas, e aí você tem, mesmo sendo à noite, um céu brilhante, né? Com luzes diferenciadas, que ficam brilhando durante a noite no céu, vistos a olho nu. Você não precisa de nenhum equipamento para ver, não. Você olhou para o céu e vai ver aí esse fenômeno acontecendo. Acontece aí na termosfera ou ionosfera. E a nossa última camada da atmosfera, que é a exosfera. A exosfera é a nossa última camada, depois nós já vamos ter aí o espaço sideral, tá bom? E aqui, nessa camada, as temperaturas são muito elevadas, tá bom? Então, um foguete aí para ultrapassar aí, para chegar aí nessa camada, precisa ter um material também bem reforçado para aguentar toda essa pressão. E é onde ficam aí também satélites, né? Os foguetes lá e colocam satélite. Aqui está até colocado, evidenciado para vocês aí, mais uma informação, o Sputnik, que foi o primeiro satélite artificial, o primeiro satélite feito pelo homem a ocupar o espaço. Então, além de você conhecer aí as camadas da atmosfera, e mais uma informação para você, que o primeiro satélite feito pelo homem foi aí o Sputnik, que foi lançado aí há alguns anos atrás e foi o primeiro a orbitar o nosso espaço. Agora que nós já conhecemos as camadas da atmosfera, vimos aí o que acontece em cada uma, nós vamos para mais algumas informações sobre a vida na Terra. E para começar, nós vamos conhecer a litosfera. Acompanhem comigo aí na cartela o que é a litosfera. A litosfera é a região da Terra mais extensa do planeta. É formada pela crosta terrestre e pela parte superior do manto. Então, observem aqui na nossa imagem. Você tem a atmosfera e tudo que recobre o manto, ó, é litosfera, tá? Tudo que recobre o manto é o que a gente chama de litosfera. Depois dessa camada mais externa do planeta, reparem que a gente falou aí de camadas da atmosfera, né, para o céu, para cima, e agora a gente está aqui na camada mais terrestre, né, do nosso planeta. Falamos aí do que é a atmosfera do nosso planeta, agora a gente está falando das camadas do nosso planeta Terra. Então, a gente falou aí de litosfera e agora nós vamos para a hidrosfera. A hidrosfera, pelo nome, você já consegue aí saber, toda vez que você vê esse prefixo aqui, hidro, você sabe que está se tratando de água, tá bom? Então, a hidrosfera é o conjunto de toda a água encontrada no planeta. A gente está falando de rios, oceanos, igarapés, afluentes, rios submersos, toda essa hidrosfera, toda a água que tem no planeta, a gente considera como camada de hidrosfera. E também a nossa outra camada, que é a biosfera. Com certeza vocês já ouviram falar nessa palavra biosfera. E agora vão saber o que é a biosfera. A biosfera é formada por seres vivos e por todas as regiões do planeta Terra. Então, a gente tem aí a litosfera e a hidrosfera compondo a biosfera. E então, todas essas partes que pode existir vida é o que a gente chama de biosfera. Observem aí na imagem, ó. A biosfera é tudo o que compõe aqui o nosso planeta. Todo local que pode existir vida é o que a gente chama de biosfera. Muito bem, nós vimos aí as camadas da atmosfera do nosso planeta Terra, vimos as camadas externas aqui do nosso planeta, né? O que é hidrosfera, litosfera e biosfera. E agora nós vamos falar sobre os movimentos que a Terra realiza e que impactam na nossa vida. Como acontece o dia, a noite, o ano, a mudança de clima, isso acontece por conta das mudanças, dos movimentos que a Terra realiza. E vamos lá conhecer os movimentos, então. A Terra realiza diversos movimentos, porém, os principais são os de rotação e translação. Observem nessa imagem que está ao lado, que está
tem setas aqui mostrando os dois movimentos da Terra, tá bom? O movimento de translação e o movimento aqui, ó, de rotação, tá bom? Esses movimentos, eles são os mais importantes e eles são responsáveis por algo que acontece aí no nosso dia a dia. E nós vamos começar, então, falando sobre a rotação. A rotação é o movimento onde a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Ela gira em torno dela mesma. Esse movimento acontece no sentido anti-horário, ou seja, o relógio, no ponteiro que o relógio funciona normalmente, sendo ao contrário, quando a gente fala de movimento anti-horário, é como se o ponteiro do relógio fosse para o outro lado do que a gente está acostumado a ver, tá bom? E dura exatamente 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos para ser concluído, o que a gente chama aí de 24 horas. Então, a rotação, ela é responsável pelo quê? O que esse movimento lembra você? 24 horas. É responsável pelo dia, tá? Então, a rotação é responsável por termos dia e a noite. Não esqueçam, rotação, dia e noite. E aí eu trago numa cartela aí para a gente conseguir demonstrar aí para vocês como é o movimento de rotação. Observem aqui em cima, ó, esse é o sentido em que a Terra vai girando sobre ela mesma, ó, girando sobre ela mesma em torno do Sol, girando sobre ela mesma em torno do Sol, garantindo aí o dia e a noite. Esse movimento é o movimento de rotação. Muito bem, vamos para o próximo movimento, que é o movimento de translação. Movimento em que a Terra realiza em torno do Sol. Para completá-lo, são necessários 365 dias e 6 horas. 36 dias nos anos bissextos, tá? Por que a gente tem aí, professora, anos bissextos? As 6 horas são somadas ao longo de 4 anos, totalizando 24 horas ou um dia. Então, durante o ano, a gente tem aí 365 dias, 6 horas. Essas 6 horas se acumulam e em 4 anos nós temos mais um dia, que são os anos bissextos. E mostrando para vocês aí o movimento da translação. Reparem aí a seta, ó, a Terra girando sobre ela mesma em rotação e aí ao entorno do Sol, completando aí 365 dias e 6 horas. E vamos agora para a nossa, após essa explicação, tenho certeza que vocês vão responder, participem no chat comigo, a nossa dinâmica local interativa. São 2 questões.
Vendo aqui a participação de vocês no chat, isso mesmo. Continuem participando, coloquem o nome da escola, de que município vocês estão falando. E olha, o nosso chat ele é exclusivo para você comentar sobre as nossas aulas, tirar dúvidas, responder as questões. Para outros assuntos, vocês deixam aí as outras redes sociais, tá? Não me esqueçam que todo o nosso chat é monitorado, tá? A gente tem como identificar alunos, então participem, aproveitem esse momento para aprender mesmo. E aí eu quero falar aqui alguns alunos que participaram. Gabriel participou aqui. Não se preocupem, todas as mensagens, eu vejo muita gente perguntando, minha mensagem está aparecendo? Está aparecendo. Toda a mensagem que você coloca aí está aparecendo para todo mundo, não se preocupem. Então, Luiz Augusto, muita gente aqui participando. Rebeca, Eliana, é Isabelle, ela é lá da escola Eliana Pacheco Braga, também participando, essa escola é aqui de Manaus. Colégio Brasileiro Pedro Silvestre, também aqui de Manaus, lá no centro. Muitas escolas, coloquem aqui, principalmente aí, se você coloca uma resposta, quer mandar alguma pergunta, coloque aí no chat, nós temos professores aí para acompanhar vocês e eu também estou aqui acompanhando. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Eu perguntei de vocês o seguinte: complete as lacunas a seguir. O planeta Terra é o espaço do sistema solar mais próximo do Sol, sendo classificado como um planeta. A maior parte da sua superfície é composta por sua atmosfera, possui 3 importantes gases. São eles. Olha aí, muita gente respondendo aí. Guilherme colocou rochoso, que é uma das respostas. Qual é a outra resposta aí que vocês acham que tem aí nessa nosso preenchimento de lacuna? Deixa eu ver quem mais colocou aqui. A Stephanie colocou terceiro, rochoso. Muito bem, muita gente participando. Vamos então para a resposta. Acompanhem comigo aí. Quem acertou, parabéns. Quem não acertou, aprendeu, né? É assim que funciona. Então vamos lá. O planeta Terra é o terceiro do sistema solar mais próximos do Sol, sendo classificado como um planeta rochoso. A maior parte de sua superfície é composta por água. Sua atmosfera possui 3 importantes gases. São eles: gás nitrogênio, gás oxigênio e gás carbônico. Vi aí, ó, Daniel respondeu aí corretamente todas as palavras aí, tá? Que ele colocou estão aí na nossa resposta. Muito bem. Parabéns! E vamos para a segunda questão. Você pode participar aí. Tem aqui a Julie, pediu, professora, fala meu nome. Julie, falei seu nome, tá aí. Toda a mensagem que você coloca, ela está aparecendo no chat. Não precisa ficar perguntando, professora, minha mensagem está aparecendo, está aparecendo, está aparecendo. Fiquem tranquilos. Tem uma equipe bem grande trabalhando para isso tudo funcionar perfeitamente para vocês. Então, vamos lá, a segunda questão. Vamos lá. Na segunda questão, eu perguntei de vocês, qual a importância dos movimentos de rotação e translação realizados pelo nosso planeta? E vamos à resposta. O movimento de rotação é responsável pelo dia e a noite, enquanto o movimento de translação é responsável pelo surgimento das 4 estações do ano. É isso aí, muito bem, parabéns a quem participou, quem aprendeu, assistiu a aula, foi lá e comentou, é isso mesmo. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.